Professora racista humilha a aluna negra em plena sala de aula, mas subestima o poder de uma resposta que vai virar o jogo. A revelação de um preconceito enraizado está para acontecer e as consequências vão ser devastadoras. A campainha ecoou pelos corredores do Colégio Estadual Novo Horizonte, sinalizando o início de mais um dia. Dona Tânia, conhecida pelo olhar severo e pelos comentários cortantes, aguardava em pé à frente da turma de literatura, seus olhos percorrendo cada aluno que entrava. Mas naquela manhã, o desconforto era mais denso, quase tangível, como se algo inevitável estivesse para acontecer. Enquanto os últimos alunos se ajeitavam, uma nova figura surgiu na porta. Era Camila Santos, mochila em um ombro e olhar firme. A tensão na sala aumentou e olhares de curiosidade e cautela se voltaram para ela. Dona Tânia a observou em silêncio, os lábios comprimidos em uma linha fina, enquanto Camila encontrava um lugar vazio. Bem, disse Dona Tânia com um tom de falsa doçura. Parece que temos uma nova aluna. Espero que esteja preparada para o nosso currículo. A ênfase na palavra deixava claro o tom duvidoso e desdenhoso da professora. Camila sustentou o olhar da professora, mas permaneceu em silêncio. Quando Dona Tânia se virou para o quadro, a atmosfera na sala mudou. Uma tensão elétrica, uma tempestade silenciosa pairava no ar. A tensão era quase palpável. O que acontece quando o preconceito de uma professora encontra a força resiliente de uma aluna? Camila poderia mudar tudo com um único movimento. Dona Tânia pigarreou, seus olhos se estreitando enquanto focava em Camila. Hoje vamos discutir os temas de poder e opressão em O Sol é para Todos. Quem gostaria de começar? Ela lançou seu olhar pela sala, deliberadamente ignorando a mão levantada de Camila. Após escolher alguns alunos, finalmente se voltou para Camila, com um sorriso frio e forçado. Sim, senhorita Santos, algo a dizer? Camila endireitou-se na cadeira, sua voz firme. Acredito que o livro mostra claramente o racismo sistêmico. Racismo sistêmico? Interrompeu Dona Tânia, sua voz carregada de condescendência. Querida, parece que você está confundindo este clássico da literatura americana com alguma agenda política moderna. Um murmúrio desconfortável percorreu a sala. Alguns alunos se remexeram nas cadeiras, enquanto outros esperavam ansiosos para ver o que viria a seguir. Camila respirou fundo, seus dedos agarrando a borda da mesa. Com todo o respeito, professora, as injustiças retratadas no livro são um reflexo de... Já chega, interrompeu a professora, acenando a mão com desdém. Talvez você deva focar em entender o texto como ele foi escrito e não tentar impor suas interpretações pessoais. A tensão na sala era densa. Camila apertou o maxilar, os olhos fixos na professora, sua postura dizendo o que as palavras não podiam. Ela permanecia em silêncio, mas o desafio estava claro, deixando Dona Tânia visivelmente incomodada. Virando-se para o quadro, Dona Tânia escreveu com força. Agora vamos discutir os temas reais que o autor quis transmitir. Quem pode me falar sobre o simbolismo do Mockingbird? A aula seguiu, e a professora continuava a ignorar as tentativas de Camila de participar. Cada vez que ela levantava a mão, Dona Tânia olhava para outro lado, como se Camila não estivesse ali. A mensagem era clara. A voz de Camila não era bem-vinda naquela sala. Alguns alunos começaram a notar, trocaram olhares preocupados, o desconforto crescendo a cada minuto. Outros pareciam se alimentar da postura da professora, trocando sorrisos coniventes em direção a Camila. Mesmo com o desconforto, a determinação de Camila era visível. Com os ombros tensos e o olhar firme, ela continuava tomando notas meticulosas, como uma forma silenciosa de resistência. Uma recusa em ser silenciada. Quando o sinal finalmente soou, Dona Tânia anunciou um projeto em grupo. Vou formar os grupos. Não queremos que ninguém se sinta deslocado. As palavras pairaram no ar com um tom de provocação. Camila percebeu a intenção por trás do comentário e ergueu o queixo, enfrentando o olhar da professora com firmeza. Quando os alunos começaram a sair, Camila demorou-se organizando suas coisas calmamente. Assim que alcançou a porta, Dona Tânia a chamou. Senhorita Santos, uma palavrinha. Camila se virou, o rosto impassível. Sim, professora. O sorriso de Dona Tânia era frio e cortante. Espero que entenda que nesta sala nos focamos em fatos e análises, não em opiniões pessoais ou agendas. Seria uma pena ver você ter dificuldades por confundir suas emoções com o conteúdo. Por um momento, Camila ficou em silêncio.
Então, com uma tranquilidade firme, respondeu: Entendo perfeitamente, professora. Estou ansiosa para demonstrar minhas habilidades na nossa próxima discussão. E com isso saiu, deixando Dona Tânia para trás, com uma sombra de incerteza no rosto. Com o passar dos dias, o olhar inicial de incerteza de Dona Tânia se transformou em uma resolução fria. Ela estava disposta a mostrar para aquela garota quem estava no comando, a qualquer custo. Na próxima aula, as profundezas de seu preconceito seriam expostas e a força de Camila seria testada como nunca. Na semana seguinte, Camila entrou na sala com a cabeça erguida, determinada a enfrentar o que viesse. Dona Tânia já estava à frente, seus olhos fixos em Camila, esperando qualquer deslize. A tensão era quase insuportável, como uma tempestade prestes a explodir. Assim que a lição começou, Dona Tânia intensificou sua vigilância sobre Camila. Cada movimento, cada palavra dela parecia ser motivo de observação. Senhorita Santos, você está mascando chiclete? Disparou com um tom afiado o suficiente para cortar o ar. Camila congelou a mão a meio caminho da boca. Ela não estava mascando chiclete. Não, professora, Dona Tânia estreitou os olhos para Camila, que congelou ao meio de uma palavra, sem mastigar chiclete algum. Não minta para mim, mocinha. Cuspa isso imediatamente. A voz da professora gotejava desprezo. Os alunos ao redor desviaram o olhar incomodados. Alguns observavam com uma mistura de fascínio e choque. Em silêncio, Camila se levantou, caminhou até a lixeira, fingiu cuspir o chiclete imaginário e retornou ao seu lugar. O silêncio na sala era tão intenso que ninguém ousava sequer respirar alto. A aula seguiu, mas o comportamento de Dona Tânia se tornava cada vez mais provocador. Ela criticava cada pequeno detalhe de Camila, sua caligrafia, sua postura. Sente-se reta, senhorita Santos. Aqui não é um clube para relaxar, disparou, ignorando o fato de que a postura dela não diferia em nada da dos outros colegas. A frustração de Camila estava clara, seu maxilar tenso, as mãos firmes ao redor da caneta, enquanto se esforçava para manter a calma, apesar da constante provocação. Com o passar do tempo, a dinâmica da turma começou a mudar. Alguns alunos, como Sofia, da primeira fila, lançavam olhares simpáticos a Camila quando Dona Tânia se virava. Outros, no entanto, se juntavam ao comportamento dela, rindo baixinho e trocando comentários irônicos. Durante uma discussão em grupo, Camila levantou a mão para contribuir. Os lábios de Dona Tânia curvaram-se em um sorriso frio. Sim, senhorita Santos, ilumine-nos com sua perspectiva única. A voz de Camila estava firme quando começou a falar, mas a professora a interrompeu quase imediatamente. Desculpe, mas poderia falar mais claramente? Nem todos conseguem entender certos dialetos. Um murmúrio percorreu a sala. Camila arregalou os olhos e suas mãos se fecharam sob a mesa. O preconceito de Dona Tânia estava agora escancarado, exposto para todos. Quando o sinal tocou, a professora a chamou. Senhorita Santos, por favor, veja-me depois da aula. Precisamos conversar sobre seu desempenho. Camila aproximou-se da mesa, o coração acelerado, mas mantendo-se calma. Dona Tânia a encarou com frieza. Espero que você entenda que a sua atitude está se tornando um problema. Se não consegue se adaptar aos padrões desta sala, talvez devesse considerar um ambiente mais adequado. A implicação pairou no ar. Camila respirou fundo, respondendo com firmeza. Entendo perfeitamente, professora. Continuarei fazendo o meu melhor, como sempre fiz. Ao sair, ouviu a professora lhe lançar mais um comentário. E não se esqueça de que sua apresentação do projeto em grupo é na próxima semana. Espero que esteja preparada. O ar estava tenso quando Camila subiu à frente para apresentar. Ela sabia que Dona Tânia esperava esse momento para humilhá-la em público, mas estava determinada a não lhe dar esse gosto. Com uma apresentação impecavelmente preparada, o quadro atrás dela exibia uma análise meticulosa de O Sol é para Todos, focando nos temas de injustiça racial e coragem moral. Dona Tânia observava como uma predadora esperando o momento de atacar, os lábios curvados em um sorriso malicioso enquanto batia a caneta contra a folha de avaliação. No meio da apresentação, a professora levantou a mão. Senhorita Santos, disse com doçura venenosa, não acha que está exagerando certos aspectos do romance? Camila franziu a testa ligeiramente, mas respondeu firme. Acredito que os temas raciais são essenciais para compreender a mensagem do livro. A própria autora, Harper Lee, estou bem ciente do que a autora disse, interrompeu Dona Tânia cortante. Mas por que você parece incapaz de apreciar o valor literário da obra além de seus próprios vieses pessoais? Camila respirou fundo. Não acredito que minha análise seja tendenciosa, professora. Baseei cada ponto em evidências textuais e referências acadêmicas. A professora se levantou de repente, cruzando a sala até ficar entre Camila e os outros alunos.
Deixe-me esclarecer, senhorita Santos. Essa ênfase constante em questões de raça é inadequada e perturba o ambiente de aprendizado. Talvez onde você estudava antes isso fosse aceito, mas aqui esperamos um nível acadêmico mais elevado. O silêncio se instalou como uma sombra. Alguns alunos olharam para o chão. Outros observavam a cena com uma mistura de horror e fascínio. Além disso, continuou a professora, essa obsessão com agendas políticas modernas é inadequada e demonstra falta de compreensão. Estou começando a questionar se você é realmente capaz de acompanhar o currículo deste nível. Camila sentiu as lágrimas ameaçarem, mas manteve-se firme. Com todo respeito, discordo. Os temas raciais em O Sol é para Todos são tão relevantes hoje quanto eram na época. Ignorar isso seria um desserviço ao propósito do livro. Chega! Gritou Dona Tânia. Sua atitude está beirando a insubordinação. Sente-se e reflita sobre o que significa realmente estar à altura deste nível acadêmico. Camila, humilhada, reuniu seus materiais devagar. Então uma voz surgiu do fundo da sala. Eu achei que a apresentação dela foi ótima. A professora girou olhos estreitos. E o que você sabe sobre análise literária, Sr. Rodrigues? Quer se juntar à senhorita Santos na detenção para rever suas próprias falhas? O aluno recuou em seu assento. Dona Tânia voltou seu olhar para Camila. Bem, o que está esperando? Sente-se para que possamos passar a apresentações mais valiosas. Camila afundou na cadeira, rosto em chamas. A injustiça de tudo era sufocante, mas ela respirou fundo, controlando-se. Havia algo crescendo dentro dela, uma determinação nova e forte. Quando Dona Tânia chamou o próximo aluno, a mente de Camila fervilhava com pensamentos de justiça. Ela sabia que não poderia deixar isso passar, mas naquele momento, se manter quieta era a única opção. Ela apenas não sabia que o destino estava prestes a dar uma reviravolta. A porta da sala se abriu de repente, e a professora olhou para cima, um sorriso presunçoso no rosto, sem imaginar que aquela entrada inesperada traria consequências que ela não estava preparada para enfrentar. Classe, tem um anúncio importante, declarou Dona Tânia, sua voz gotejando uma doçura fingida. Decidi que é hora de uma reunião de pais e professores para discutir o desempenho da senhorita Santos. O coração de Camila disparou, uma mistura de receio e determinação fluindo em suas veias. Ela sabia que seu pai a apoiaria, mas a ideia de um confronto direto com Dona Tânia a deixava ansiosa. Os colegas trocaram olhares, alguns preocupados, outros ansiosos pelo desenrolar. Dona Tânia continuou, aparentemente alheia à tempestade que se formava ao seu redor. Pedi uma reunião com os pais de Camila após as aulas de hoje. Tenho certeza de que ficarão muito interessados em saber sobre seu comportamento disruptivo e desempenho abaixo do esperado. Antes que pudesse terminar, o som de passos firmes ecoou pelo corredor, aproximando-se mais a cada segundo. A sala inteira parecia prender a respiração, prevendo que algo significativo estava para acontecer. Os passos pararam bem em frente à porta. Uma pausa carregada de expectativa e uma batida firme quebrou o silêncio. A expressão de Dona Tânia mudou, claramente irritada pela interrupção. Entre, chamou em um tom afiado. A porta se abriu, revelando um homem alto e distinto, em um terno impecável. Sua presença impôs respeito imediato, e um murmúrio de reconhecimento percorreu a sala. Era o Sr. Santos, o diretor da escola. E aí? Está gostando da história? Clique agora no botão abaixo de inscrever-se e se inscreva em nosso canal para receber mais histórias como essa. É rápido, grátis e nos ajudará muito. Já se inscreveu? Então, sem mais delongas, vamos continuar. Os olhos de Camila se arregalaram e uma onda de surpresa e alívio a tomou. Ela lançou um olhar a Dona Tânia, que ainda parecia alheia à relação entre seu alvo e o recém-chegado. O Sr. Santos entrou e percorreu a sala com o olhar, pausando ligeiramente ao encontrar os olhos de Camila. Um brilho de preocupação surgiu ali, antes de ele se voltar para Dona Tânia, sua expressão neutra, mas carregada de autoridade. Professora Tânia, disse ele com uma calma que escondia uma determinação afiada, espero não estar interrompendo algo importante. Dona Tânia endireitou-se, assumindo um sorriso profissional. De forma alguma, Sr. Santos. Estávamos apenas concluindo nossa discussão sobre O Sol é para Todos. Posso ajudar em algo? O Sr. Santos assentiu, agora fixando os olhos firmemente na professora. Na verdade, sim. Entendo que solicitou uma reunião com os pais de um de seus alunos. O sorriso de Dona Tânia alargou-se.
satisfeita por ver sua autoridade ser reconhecida. Sim, exatamente. Acho crucial abordar alguns problemas antes que se tornem complicados. Entendo. E sobre qual aluno estamos falando? Questionou o Sr. Santos com um tom neutro. Dona Tânia gesticulou com um aceno desdenhoso na direção de Camila. Senhorita Santos, claro. Não tem nada a ver com o senhor, obviamente. Com uma risada irônica, ela parecia ainda mais confiante, alheia à tensão crescente. A sobrancelha do Sr. Santos se ergueu levemente, o único sinal visível de sua reação. É mesmo? Bem, professora, acho que devemos discutir esse assunto mais a fundo, talvez em particular. Dona Tânia assentiu entusiasmada, imaginando o apoio que receberia do diretor. Claro, Sr. Santos, terei o prazer de compartilhar minhas preocupações sobre o comportamento e desempenho da senhorita Santos. Enquanto ela recolhia os materiais, o Sr. Santos dirigiu-se aos alunos. Por favor, continuem com a leitura atribuída. Não devemos demorar. Ele olhou diretamente para Camila, com um sorriso sutil e reconfortante. Foi um gesto discreto, mas que deu a ela uma força renovada. Camila endireitou-se na cadeira, sentindo uma confiança que não experimentava há semanas. Dona Tânia, ainda alheia à situação, guiou o Sr. Santos para fora da sala. Ele lançou um último olhar para sua filha, um entendimento silencioso entre ambos. Assim que a porta se fechou, os alunos começaram a cochichar animadamente, ansiosos pelo que viria. Camila manteve os olhos fixos na porta, sabendo que, além dela, a justiça finalmente estava para acontecer. As vozes do lado de fora tornaram-se audíveis, e o tom confiante de Dona Tânia foi logo substituído por um discurso hesitante, enquanto a calma do Sr. Santos preenchia o ar. Como a postura dela mudaria ao descobrir a verdadeira identidade de Camila? Eles caminharam até a sala de reuniões vazia, e Dona Tânia se virou para ele com um sorriso autossuficiente. Agradeço pelo tempo, Sr. Santos. Tenho estado bastante preocupada com o desempenho de Camila. O Sr. Santos assentiu, ainda com expressão neutra. Entendo. Por favor, me conte mais sobre essas preocupações. Dona Tânia começou a detalhar suas queixas, a voz ganhando intensidade. Para começar, ela sempre desafia o currículo, insiste em incluir opiniões pessoais em cada discussão, desviando as aulas que preparo cuidadosamente. Enquanto ela falava, os olhos do Sr. Santos estreitaram-se levemente, mas ele a deixou continuar. E sua atitude, continuou Dona Tânia, gesticulando em exasperação, ela constantemente interfere com suas perspectivas únicas. Hoje mesmo, fez uma apresentação completamente fora de contexto, focando apenas em temas raciais e ignorando o valor literário mais amplo do livro. O Sr. Santos arqueou uma sobrancelha. E você acha que essa abordagem aos temas raciais é inadequada para discutir uma obra centrada em um julgamento injusto? Dona Tânia hesitou, surpreendida. Bem, acredito que deveríamos focar nos temas universais, sem nos prender em tópicos específicos. Entendo, respondeu o Sr. Santos com calma. E em que momento ela foi perturbadora? Pode dar exemplos específicos? Dona Tânia endireitou-se, retomando a confiança. Claro, ela levanta a mão para desafiar meus pontos, discute com outros alunos, e a postura dela, sentada de maneira desafiadora, mostra uma falta de respeito pela autoridade. A expressão do Sr. Santos endureceu levemente, mas sua voz manteve-se calma. Professora Tânia, me permita perguntar, já considerou que o que vê como desafio talvez seja o pensamento crítico de uma aluna engajada? Dona Tânia piscou surpresa. Bem, não havia pensado nisso. Mas, Sr. Santos, essa aluna não se encaixa aqui. Sua educação anterior deve ter sido inadequada. Talvez um ambiente diferente seja mais adequado. O maxilar do Sr. Santos se apertou. E o que faz você pensar que a educação anterior de Camila foi deficiente? Bem, é óbvio, não é? Respondeu Dona Tânia, com um tom de condescendência. A forma como ela fala, seu foco em certas questões, não corresponde ao rigor que esperamos. O Sr. Santos a encarou por um momento antes de responder, com a voz firme. Acredito que podemos ter uma diferença de perspectivas, professora. Camila sempre demonstrou um pensamento independente e crítico, qualidades que valorizamos muito nesta escola. Considero sua análise sobre o sol é para todos como uma interpretação válida e bem fundamentada. Aliás, estou interessado em saber se algum outro aluno
demonstrou o mesmo nível de análise. A expressão de Dona Tânia perdeu a autoconfiança, agora com traços de incerteza. Bem, talvez eu tenha sido um pouco rígida, mas acredito ser o melhor para a sala. Professora, disse o Sr. Santos, sua voz assumindo um tom mais sério, esta escola preza pela diversidade de ideias e pela capacidade de nossos alunos pensarem criticamente. E isso inclui permitir que abordem tópicos relevantes para suas experiências de vida. Não vejo em momento algum uma quebra dos padrões acadêmicos. Na verdade, vejo que Camila está acima do esperado. O silêncio tomou conta da sala. Dona Tânia, visivelmente desconfortável, abaixou os olhos. O Sr. Santos continuou. Recomendo que pense melhor em como abordar suas próximas aulas, principalmente ao tratar temas que nossos alunos enxergam como centrais para suas realidades. Quando finalmente deixaram a sala de reuniões, Dona Tânia estava pálida e séria. A postura de superioridade havia desaparecido. Ao entrar novamente na sala de aula, os alunos a observaram com uma expressão de expectativa. O impacto do que se passou do outro lado da porta ainda reverberava. Camila encontrou os olhos do pai por um breve instante, trocando um sorriso contido e triunfante. A justiça havia sido feita e Dona Tânia não era mais a mesma. O Sr. Santos respirou fundo, sua postura controlada escondendo a tempestade que se formava por dentro. Professora Tânia, acho que chegou o momento de esclarecer algo. A educação anterior de Camila foi excelente. Na verdade, eu posso atestar isso pessoalmente. Dona Tânia franziu a testa, confusa. Não entendo. Como o senhor poderia saber disso? Os olhos do Sr. Santos fixaram-se nela, sem desviar. Eu sei porque sou o pai de Camila. O rosto de Dona Tânia perdeu a cor, enquanto a gravidade das palavras do Sr. Santos a atingia. Sua boca abriu e fechou várias vezes, mas nenhum som saiu. Toda a confiança que a sustentou até aquele instante evaporou instantaneamente. Você é... Gaguejou, os olhos arregalados de choque e horror crescentes. O Sr. Santos assentiu, sua expressão séria. Sim, professora. Camila Santos é minha filha, e ouvi cada palavra do que você disse sobre ela. Dona Tânia recuou, segurando a borda da mesa para manter-se de pé. A realização do que fizera, o preconceito revelado ao diretor da escola, e pior ainda, ao pai de Camila, a atingiu como um golpe. Sr. Santos, balbuciou, sua voz reduzida a um sussurro. Claramente, respondeu o Sr. Santos, com um peso na voz que fez Dona Tânia estremecer. Mas a ignorância não é desculpa para o comportamento que demonstrou. Você revelou um claro preconceito contra minha filha e deixou evidente um padrão de discriminação que vai além de uma única aluna. A mente de Dona Tânia fervilhava, desesperada para encontrar uma saída. Sr. Santos, por favor, posso explicar? Eu nunca quis... Sr. Santos levantou a mão, interrompendo-a. Acho que você já explicou o suficiente, professora. Teremos uma conversa muito mais detalhada sobre isso em breve, mas por enquanto, sugiro que retorne à sua sala de aula. Não queremos manter os alunos esperando, certo? Com um aceno silencioso e olhar atordoado, Dona Tânia virou-se para sair. Mas antes que desse o primeiro passo, o Sr. Santos acrescentou: Professora Tânia, eu estarei presente em sua aula pelo restante do dia. Estou muito interessado em observar seus métodos de ensino de perto. O tom calmo do Sr. Santos mascarava a fúria latente. Ao retornar à sala de aula, seguido por uma Dona Tânia visivelmente abalada, a atmosfera mudou completamente. Os alunos atentos sentaram-se eretos, sentindo a tensão no ar. Turma, o Sr. Santos começou, sua voz calma, mas com uma força que ninguém ousava desafiar. Acredito que precisamos ter uma conversa importante sobre respeito, diversidade e o verdadeiro propósito da educação. Dona Tânia estava rígida ao lado de sua mesa, o olhar nervoso alternando entre o Sr. Santos e Camila, enquanto processava o choque da revelação. O Sr. Santos prosseguiu, seu olhar varrendo a sala. Chegou ao meu conhecimento que ocorreram alguns incidentes nesta classe que vão contra tudo o que nossa escola valoriza. Um murmúrio inquieto percorreu os alunos, e alguns olharam para Camila, como se de repente tudo fizesse sentido. Professora Tânia, continuou o Sr. Santos, poderia nos explicar por que sentiu a necessidade de minar e menosprezar constantemente uma de suas alunas? Dona Tânia abriu e fechou a boca sem palavras. Sr. Santos, eu nunca quis... Nunca quis o quê, professora? A voz do Sr. Santos elevou-se, a compostura começando a se desfazer.
Nunca quis fazer suposições preconceituosas sobre o passado de uma aluna. Nunca quis descartar interpretações válidas da literatura porque não se alinham com sua visão estreita. Os alunos assistiam em silêncio total, enquanto o diretor expunha com precisão as injustiças que haviam ficado latentes na sala de aula. Deixe-me ser claro, continuou ele, seus olhos fixos em Dona Tânia. Seu comportamento com relação a Camila e possivelmente a outros alunos não é apenas antiético, mas também extremamente prejudicial. Você criou um ambiente em que os alunos se sentem intimidados ao expressar seus pensamentos e experiências. Dona Tânia tentou intervir, a voz trêmula. Senhor Santos, se eu pudesse apenas explicar... Explicar o que exatamente? O Sr. Santos a interrompeu, a paciência se esgotando. Explicar por que ridicularizou a análise de Camila de O Sol é para Todos, porque ela se concentrou nos temas raciais. Explicar por que ignorou consistentemente a mão levantada dela em discussões. Ou gostaria de esclarecer o comentário sobre a educação deficiente dela, apenas porque ela não corresponde às suas expectativas. A cor sumiu do rosto de Dona Tânia enquanto o Sr. Santos recapitava suas ações. Olhou ao redor buscando apoio, mas encontrou apenas rostos atônitos e desapontados. Voltando-se para a classe, o Sr. Santos falou com convicção. Alunos, quero que entendam algo. A verdadeira educação não consiste em silenciar vozes ou descartar perspectivas que desafiam as nossas. Trata-se de expandir nossa compreensão, envolver-se em um diálogo respeitoso e aprender com experiências diversas. Ele fez uma pausa, deixando as palavras ressoarem. O que vocês testemunharam aqui não é educação, é discriminação. E isso termina agora. O silêncio era quase palpável. Alguns alunos se mexeram, desconfortáveis. Outros assentiram, concordando com as palavras do diretor. Camila sentou-se em silêncio, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas de alívio e vindicação. O olhar do Sr. Santos voltou-se para Dona Tânia, que parecia encolher sob seu olhar. Professora Tânia, seu comportamento com Camila reflete um padrão inaceitável de discriminação que será tratado pelas vias apropriadas. Por ora, assumirei sua turma pelo restante do dia. Enquanto ela reunia seus materiais, seus movimentos trêmulos e descoordenados, a realidade da situação finalmente parecia afundar. Lançou um último olhar desesperado ao redor da sala, antes de sair rapidamente pela porta. O silêncio que ficou após sua saída era esmagador. O Sr. Santos respirou fundo, recomposto, antes de se dirigir à classe mais uma vez. Peço desculpas por vocês terem presenciado isso, mas é importante compreender que o preconceito e a discriminação não têm espaço em nossa escola ou em nossa sociedade. Ele caminhou para a frente da sala, seu tom mais brando. Alguns alunos pareciam atordoados, outros aliviados, e alguns trocaram olhares culpados na direção de Camila, como se refletissem sobre o que haviam testemunhado sem agir. O Sr. Santos limpou a garganta, chamando novamente a atenção dos alunos. Sei que esta foi uma experiência intensa, e por isso disponibilizaremos um conselheiro para conversar com vocês sobre o ocorrido. Neste momento, a aula está dispensada. Aproveitem para refletir sobre o que presenciaram e sobre como todos nós podemos colaborar para construir um ambiente mais inclusivo. Ao saírem, muitos alunos pausaram para expressar palavras de apoio a Camila. Sofia, que sempre manteve-se quieta na primeira fila, aproximou-se hesitante. Desculpe por nunca ter dito nada, sussurrou a voz baixa. Eu sabia que o que estava acontecendo não era certo, mas estava com medo. Isso não vai se repetir. Camila assentiu, um sorriso de gratidão cruzando seu rosto. Obrigada, Sofia. Falar é difícil, mas é assim que fazemos as coisas mudarem. Do lado de fora da sala, as notícias se espalharam rapidamente. Pequenos grupos de alunos se reuniram, discutindo o que haviam testemunhado, em tons baixos e cheios de admiração. Quando Camila finalmente saiu, acompanhada por seu pai, o corredor mergulhou em silêncio. Então, lentamente, o som de aplausos começou. Primeiro de apenas alguns, mas logo o corredor inteiro ecoava com palmas. Camila caminhou com a cabeça erguida. O medo e o isolamento que a acompanharam por semanas derreteram, substituídos por um novo senso de força e confiança. Seus colegas agora a viam verdadeiramente, reconhecendo sua coragem e resiliência. Enquanto isso, no escritório administrativo, Dona Tânia enfrentava as consequências de suas ações. O conselho escolar reuniu-se em uma reunião de emergência e, em poucas horas, a decisão foi tomada. Quando o sinal final soou, indicando o fim do dia escolar, a professora foi escoltada para fora pela segurança.
com uma caixa de papelão de pertences em mãos. Os alunos observavam de portas e janelas enquanto sua ex-professora seguia até o carro. Sua carreira no ensino oficialmente encerrada. Não havia júbilo, apenas um entendimento sóbrio de que suas atitudes tinham consequências. Na manhã seguinte, ao se aproximar da escola, Camila percebeu uma nova energia no ar. Colegas que antes a evitavam, agora a cumprimentavam com sorrisos e acenos. Nos corredores, ela escutava fragmentos de conversas sobre oficinas de diversidade e planos para formar um clube de conscientização cultural. Quando entrou na sala de aula de literatura, agora temporariamente dirigida por um professor substituto, Camila foi recebida por rostos amigáveis e solidários. A tensão que havia dominado o ambiente durante semanas havia desaparecido, substituída por um espírito de respeito mútuo e abertura. Durante o intervalo, Camila foi cercada por colegas curiosos, ansiosos por ouvir suas ideias sobre como tornar a escola mais inclusiva. Conversas fluíam facilmente, com ideias sobre diversificar o currículo e criar programas de mentoria para alunos de grupos minoritários. Pela primeira vez, Camila sentiu que sua voz era ouvida e valorizada. Após as aulas, enquanto saía com seu pai, eles passaram pelo espaço vazio de estacionamento que havia pertencido a Dona Tânia. O Sr. Santos colocou gentilmente a mão no ombro da filha. Sabe, Camila, o que aconteceu aqui não foi apenas sobre uma professora ou uma sala de aula. É uma lembrança de que a mudança é possível, mas exige coragem para se posicionar contra a injustiça. Camila assentiu, o olhar pensativo. Espero que isso faça diferença não apenas hoje. Há tantas pessoas que enfrentam discriminação diariamente, dentro e fora da escola. Os eventos no Colégio Estadual Vila Nova expuseram a maneira como o preconceito pode se esconder em ambientes educacionais. O comportamento de Dona Tânia com Camila revelou preconceitos profundos que haviam permanecido intocados por anos. Mas a coragem de Camila em falar desencadeou uma verdadeira transformação. A comunidade escolar se uniu para construir um ambiente mais inclusivo. Novas iniciativas, treinamentos sobre diversidade e diálogos abertos desafiaram antigas suposições. Alunos e professores foram levados a confrontar seus próprios preconceitos e refletir sobre seus pontos cegos. A jornada de Camila, de vítima a líder, mostrou o poder da resiliência frente à injustiça. Sua disposição de transformar a dor em uma mudança positiva inspirou outros a examinarem suas próprias crenças e atitudes, plantando a semente para um futuro mais justo e acolhedor. E se você ainda não viu a história anterior, veja o que aconteceu. Marido infiel abandona a esposa em estado terminal e leva a amante ao velório. Tudo o que importava para ele era saber o que ela havia deixado de herança. Mas o que ele não sabia é que a esposa, mesmo depois de morta, tinha preparado uma última surpresa. E quando ele descobriu o que era, sentiu o sangue gelar nas veias. Clique na tela a seguir e acompanhe essa reviravolta impressionante. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Te espero no próximo vídeo.